E aí, turma, tudo beleza? Olha só, na aula de hoje vamos estudar eletroquímica, que é a parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar dois fenômenos: a obtenção de corrente elétrica a partir de reações químicas, que é o que ocorre nas pilhas, inclusive na pilha que você tem aí na sua casa, e vamos ver também o uso da eletricidade para provocar reações químicas que não ocorrem espontaneamente. Isso você vê no processo chamado de eletrólise. Mas nessa aula de hoje, nós vamos nos prender ao estudo das pilhas, que é a obtenção de eletricidade a partir de reações químicas. Como foi que tudo isso começou? Como que surgiu essa ideia de obter eletricidade a partir de reações? Foi da seguinte forma: um médico chamado Luigi Galvani estava dessecando uma rã, quando de repente a sua pinça encostou em um outro metal diferente. E esse contato entre metais diferentes gerou uma descarga elétrica que fez com que a patinha da rã fizesse um movimento involuntário. Então foi daí que surgiu, eles foram pesquisar e viram que essa corrente elétrica que foi gerada foi justamente devido a esse contato entre metais diferentes. Mas por que esse nome pilha? Porque o primeiro modelo criado por Alessandro Volta foi justamente empilhando vários discos de metais, de cobre, de zinco, alternando cobre e o zinco. Então, devido a esse formato de empilhamento, fazer essa pilha de discos, ficou esse nome pilha. Mas o melhor modelo de pilha para explicar e fazer você entender o que acontece realmente ali internamente nas pilhas é o modelo criado por Daniel. Eu vou usar aqui a chamada pilha de Daniel. Daniel fez o seguinte: ele pegou um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre e interligou os dois. Esse eletrodo de zinco ele colocou imerso numa solução contendo água e sulfato de zinco, que é um sal que possui o zinco ali na sua composição, sulfato de zinco. E esse eletrodo de cobre, ele colocou também mergulhado em uma solução que contém água e sulfato de cobre. Então, um sal que tem o cobre na composição. O que ele percebeu ao longo do tempo? Que esse zinco iria sofrendo diminuição da massa. Ele estava sendo ali consumido ao longo do tempo. Já o cobre, a massa iria aumentando. Então ele foi investigar por que o zinco, o eletrodo de zinco, estava sofrendo diminuição de massa. Ele concluiu, é porque o zinco é quem está sofrendo oxidação. Ou seja, ele é que está perdendo elétrons. Oxidar é perder elétrons. E o cobre, por que ele está ganhando massa? Por que está aumentando a massa do eletrodo de cobre? Porque ele que está recebendo os elétrons, ele que está sofrendo redução, ganho de elétrons. Mas, professor, a diminuição da massa é só pela perda de elétrons? Não, porque você sabe que a massa do elétron ela é desprezível. Mas o que então que provoca essa tamanha diminuição de massa do zinco? É porque quando o átomo de zinco é oxidado, ele deixa de ser átomo e se transforma em um íon. Então ele deixa de fazer parte dessa placa e acaba se transformando em íon, ficando dissolvido na solução. E o cobre? Por que a massa do cobre aumenta? É só porque está recebendo elétrons? Também não, porque, como eu falei, você sabe que a massa do elétron é desprezível. Então, o que realmente mais gera esse aumento de massa do eletrodo de cobre? É porque os elétrons, como eles vêm para esse lado aqui, o que vai acontecer? Os íons de cobre que tem na solução vão receber esses elétrons e vão deixar de ser íon de cobre e vão se transformar em átomos de cobre, revestindo essa peça, aumentando a massa dessa peça de cobre. Tudo bem? Então olha só, esse eletrodo, esse metal que está oxidando, perdendo elétrons, é chamado de ânodo. Ele sempre vai ser considerado nas pilhas o polo negativo. É de onde está saindo os elétrons. Já quem recebe os elétrons, quem sofre redução,
no caso aqui o cobre, vai ser chamado de cátodo. E o cátodo nas pilhas é sempre considerado o polo positivo. Você não sabe que nas pilhas tem um polo negativo e o polo positivo? Pois é, o polo negativo é de onde saem os elétrons. E o polo positivo é para onde os elétrons estão sendo atraídos. Então, você entendeu por que o eletrodo de zinco sofre diminuição de massa? Não é só porque perde elétrons, é porque os átomos de zinco, ao perder elétrons, deixam de ser átomos e se transformam em íon. E acaba aparecendo aqui, indo para a solução, ficando dissolvido na solução, em forma de íons. E o eletrodo de cobre aumenta a massa, por quê? Porque ao receber elétrons, os íons de cobre acabam captando esses elétrons e deixam de ser íon e viram átomo de cobre, se juntando a essa placa. Então o que acontece no ânodo e o que acontece no cátodo, sempre nas pilhas? Então, no ânodo sempre vai ocorrer diminuição de massa. Já no cátodo sempre vai ocorrer aumento da massa. Outra coisa que sempre vai acontecer no ânodo e no cátodo é o seguinte: no ânodo sempre vai ter aumento da concentração de íons. Então essa solução aqui vai ficar cada vez mais concentrada. Por quê? Pelo que eu falei para você agora há pouco. Cada átomo de zinco que é oxidado se transforma em íon de zinco. E vai ficar dissolvido nessa solução. Então aqui, com o passar do tempo, vai estar cheio desse tipo de zinco, de íon aqui, ó, Zn2+. Tá? A concentração vai aumentar ao longo do tempo. Já desse outro lado, a concentração de íons vai diminuir. Por quê? Porque eu falei para você que esses íons, esses cátions, que estão aqui nessa solução, vão receber os elétrons e vão deixar de ser íon e vão virar metal. Então a concentração de íons desse lado diminui. Já do outro lado, a concentração de íons sempre aumenta. Então é por isso que Daniel usou esse U aqui, ó, chamado de ponte salina. Qual é o objetivo da ponte salina? É manter a neutralidade dessas soluções. Como eu falei, essa neutralidade ela vai sendo perdida ao longo do tempo, já que aqui vai ficar carregado de cátions. E aqui os cátions vão desaparecer, vão virar metal. Então, para evitar esse desequilíbrio de cargas, ele colocou essa ponte salina, que é onde os íons vão fluir de uma solução para outra, para poder manter o equilíbrio de cargas e manter a solução neutra. Porque se essa solução perder a neutralidade, os elétrons não vão mais querer fluir pelo circuito aqui externo. Tudo bem? Nessa ponte salina, costuma-se usar um sal. Por exemplo, o cloreto de potássio. O que vai acontecer aqui? O Cl- ele vai se deslocar para esse lado aqui, para poder equilibrar, já que aqui vai estar cheio de íons positivos. Então, os ânions Cl-, esse íon Cl-, ele vai em direção ao ânodo, a essa solução aqui que está o ânodo, para poder equilibrar as cargas positivas e negativas, para poder manter, neutralizar a solução. Neutralizar a carga dos íons, tudo bem? Para não ficar excesso só de cátions. E esse íon K+, esse cátion aqui, ele vai vir para esse outro lado para poder compensar a perda desses íons positivos, que acabaram virando metal. Então a função dessa ponte salina é manter a neutralidade das soluções. Somente com as soluções neutras, aí sim os elétrons vão se deslocar pelo circuito externo. Então se você colocar aqui uma lâmpada, ou então um medidor de corrente, você vai verificar que realmente está sendo, que vai acusar passagem de corrente elétrica por esse circuito externo. Esse fluxo de elétrons de um metal para outro é que gera a corrente elétrica. Não gera estudo, corrente elétrica. Ela é provocada pelo fluxo de elétrons. Tudo bem? Então grave isso. No ânodo sempre ocorre oxidação. O ânodo nas pilhas sempre vai ser o polo negativo. No ânodo sempre vai ter diminuição de massa e sempre vai ter aumento da concentração de íons. Já no cátodo é o contrário. No cátodo vai ser o polo positivo. No cátodo vai ocorrer redução. Vai ocorrer aumento da massa, é tudo o inverso. E vai ter diminuição da concentração de íons, já que esses cátions,
ao receber elétrons, deixam de ser cátion e viram metal. Tudo bem? Agora olha só. Você está vendo aqui que na pilha de Daniel, o ânodo é o zinco e o cátodo é o cobre. Aqui está fácil, porque você já está com tudo organizado aqui, dizendo quem é o polo negativo, quem é o polo positivo. Mas e no exercício? Como é que você vai saber quem é o ânodo e quem é o cátodo? Porque uma pilha, ela não é feita só com zinco e cobre. Você pode fazer uma pilha caseira com qualquer metais diferentes. Então, por exemplo, se você pegasse magnésio e chumbo, como é que você vai saber quem seria o ânodo, quem é que vai oxidar e quem seria o cátodo, quem é que vai receber esses elétrons? Como é que você vai saber disso? Ora, para isso, existe uma tabela com os potenciais de cada elemento químico. Potenciais de oxidação ou potenciais de redução. O que esses valores desses potenciais dizem para você? O seguinte, se você pegar uma tabela e lá tiver potenciais de oxidação, os valores vão estar te dizendo o quê? Quem dos metais, quem dos elementos tem maior tendência de sofrer oxidação. Agora, se você pegar uma tabela com potenciais de redução, tu vai ter o que ali? Ora, aqueles números vão te dizer qual dos elementos tem maior tendência de sofrer redução. Então vamos responder essa questão aqui. Eu coloquei uma pilha que vai ser formada por magnésio e chumbo. E eu vou te mostrar como é que você analisa para saber quem é que vai ser o ânodo, quem é que vai oxidar e quem é que vai ser o cátodo, quem é que vai sofrer redução. Então vamos lá. Você está vendo aqui que os potenciais dados foram de oxidação. Então eles estão te dizendo aqui quem é que tem a maior tendência de oxidar. Professor, quem tem a maior tendência de oxidar é magnésio ou é chumbo? Ora, quem tem maior tendência de oxidar vai ser aquele elemento que tem o maior potencial de oxidação. Entre os dois, quem é que tem maior potencial de oxidação? O magnésio. O potencial de oxidação dele é maior, é 2,37. Então, se ele tem um potencial de oxidação maior, tu já sabe o quê? Que ele é que vai oxidar nessa pilha aqui. Se um oxida, o outro metal vai sofrer redução. Então, quem vai sofrer redução aqui no caso é o chumbo. Você entendeu aí porque quem vai oxidar é o magnésio? Ora, quem vai oxidar é quem tem o maior potencial de oxidação. Então, entre esses dois, quem tem maior potencial de oxidação, quem tem maior tendência de sofrer oxidação é o magnésio. Então, se um oxida, logicamente o outro vai reduzir. Pronto, é só isso que você precisa fazer, é interpretar esses números aqui. Então, vamos responder as questões que foram colocadas aqui. Vamos lá. Nessa pilha formada por magnésio e chumbo, quem vai oxidar? Professor, quem vai oxidar é o magnésio, porque tem um potencial de oxidação maior. Quem vai reduzir? Quem vai reduzir é aquele que tem um potencial de oxidação menor, que no caso aqui é o chumbo. Quem vai ser o polo negativo? Ora, você sabe que sempre o polo negativo é quem oxida. Então, como aqui quem oxidou é o magnésio, então ele é que vai ser o polo negativo. E quem vai ser o polo positivo? Polo positivo, professor, é sempre quem sofre redução. Então, como quem sofreu redução aqui é o chumbo, então ele também vai ser o polo positivo. Onde é que vai ocorrer diminuição de massa? Professor, quem diminui a massa é sempre quem oxida. Então, quem vai diminuir a massa é o eletrodo de magnésio. Então, aquela pilha de Daniel serve como referência. Foi o que eu falei para você? No ânodo, sempre vai ter diminuição de massa. Então, como o ânodo aqui é o magnésio, ele que está oxidando, então ele que vai ter diminuição de massa. E quem vai sofrer aumento de massa? É o cátodo. No caso, quem sofre redução, o chumbo. Tudo bem? Chumbo. Em qual das soluções vai ter aumento da concentração de íons? Tu já sabe, o aumento da concentração de íons é onde está o eletrodo que vai sofrer oxidação. Então, o aumento da concentração de íons
vai ocorrer no eletrodo onde está, na solução onde está o eletrodo de magnésio. E a diminuição de íons? Ora, a diminuição de íons vai ocorrer na solução onde está o eletrodo que sofre a redução. No caso aqui, o chumbo. A solução onde está imerso o chumbo, o eletrodo de chumbo. Tudo bem? O que mais ele perguntou aqui? Qual é a DDP da pilha? O que é DDP? Diferença de potencial ou força eletromotriz. O que é isso? É quantos volts essa pilha feita com magnésio e chumbo iria gerar. Professor, como é que eu calculo essa voltagem que essa pilha iria gerar, essa DDP, diferença de potencial? Simples. Tu vai apenas pegar o potencial maior e subtrair pelo potencial menor. Só isso. Maior menos menor. Então vamos lá. Entre esses dois potenciais, quem é o maior? 2,37. Então vai ficar 2,37 menos o potencial menor, que é o quê? 0,13. 0,13. Subtraindo 2,37 menos 0,13, vai dar 2,24 volts. Seria a DDP dessa pilha, a diferença de potencial dessa pilha, a voltagem que ela iria gerar, 2,24 volts. Bem mais do que uma pilha comum dessas que você compra no supermercado, que a voltagem dela é apenas 1,5 volts. Não é verdade? Então olha só, o que mais ele perguntou aqui? Escreva as reações que ocorrem nessa pilha. Escreva a reação de oxidação. Professor, eu sei quem é que vai oxidar. Quem vai oxidar é quem? É o magnésio. Olha só, você está vendo aqui que a reação de oxidação já está no ponto, já está feita no próprio enunciado. Tu não sabe que na oxidação ocorre aumento de NOx? Então, da forma que ela está escrita aqui, ó, o NOx do magnésio já está aumentando, ó, de 0 para mais 2. Então, você já tem a reação de oxidação escrita no próprio enunciado. Então, eu vou só repetir ela aqui embaixo. Vamos lá. Mg0, Mg0 vai se transformar em Mg2+, e vai liberar aí 2 elétrons. Então, olha só, lembre-se disso, na oxidação ocorre aumento de NOx. Então, se quem vai oxidar é o magnésio, observe se, da forma que a equação está escrita, está ocorrendo o aumento de NOx. Se está, então pronto, você já tem a equação escrita do jeito que você precisa. Então vamos lá. Escreva agora a reação de redução. Quem é que vai sofrer redução? É o chumbo, que teve um potencial de oxidação menor. Ele que vai reduzir. E o que você sabe sobre redução? Professor, na redução, o NOx vai diminuir. E do jeito que está escrito aqui, ó, o NOx não está diminuindo, está aumentando. Então, para você escrever essa reação na forma de redução, você vai ter que inverter ela. Pegar tudo que está aqui atrás e jogar para frente, e o que está na frente jogar para trás. Aí sim, o chumbo vai ter diminuição de NOx, já que ele está sofrendo redução. Então a equação tem que ser escrita de forma em que o NOx diminua. Então é só inverter. Pega o que está atrás e coloca para frente. Vai ficar assim, ó. Pb2+, Pb2+, 7, ou melhor, mais 2 elétrons. Tudo que está no segundo membro vai para o primeiro. Mais 2 elétrons. Agora sim, ó, setinha. E o que estava na frente você coloca atrás. Pb0. Agora sim, ó, da forma que eu escrevi, ele está sofrendo redução. Diminuição de NOx. Ó, de 2 está indo para 0, está reduzindo. Então, se ele vai reduzir, se é ele quem vai sofrer redução, você tem que escrever a equação de forma que o NOx reduza. E se o magnésio vai oxidar, então você tem que escrever a equaçãozinha de forma que o NOx aumente. Porque na oxidação o NOx aumenta. Tudo bem? E a equação global? Ora, a equação global é a soma dessas duas equações aqui. Só que para somar,
primeiro você vai cortar o que é semelhante. Então você corta esses 2 elétrons com esses 2 elétrons. O que mais tem de semelhante aí? Você não tem mais nada. Se não tem mais nada semelhante, você vai escrever tudo que tem no primeiro membro. O que que tem? Mg0, Mg0. O que mais tem antes da setinha? Pb2+, Pb2+. Agora escreva o que tem no segundo membro, depois da seta. Professor, depois da setinha eu vejo o Mg2+, Mg2+, e tem também o Pb0, mais Pb0. Então observe o seguinte, veja se da forma que você escreveu a equação global, bate com o raciocínio que você fez aqui. Você disse aqui que quem vai oxidar é o magnésio. Aí realmente, veja, ele está oxidando, ó, de 0 está indo para mais 2, aumentando o NOx. Então você escreveu beleza a equação global. E o chumbo está sofrendo redução. Então aqui na equação global ele tem que estar sofrendo redução, diminuição de NOx. Está? Sim, olha aí, ó, o chumbo, o NOx está mudando de mais 2 para 0. Então está reduzindo. Então está batendo aqui com o que você desenvolveu aqui, que você raciocinou. Se não tivesse batendo com esse seu raciocínio, você teria feito aí, escrito a equação global errada.